Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João e queremos manter contato diretamente com o texto bíblico em nosso estudo. Nosso objetivo é compreender o texto bíblico pela sua análise à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 8, nós vamos analisar os versículos de 21 a 30. E nesse trecho, constatamos um dado interessante. Jesus não pode ser equiparado aos habitantes da terra. Sua proveniência é diferente da nossa. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico está assim escrito. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Então, o que vemos aqui? Jesus está no Templo de Jerusalém, depois da festa dos tabernáculos, e ele faz mais um discurso, ele está entre os judeus, tentando esclarecer sobre a sua natureza e a sua missão, estabelecendo de onde que vem a sua autoridade. Os judeus não conseguiam entender que ele era o Messias esperado. Jesus estabelece um paralelo entre ele e os demais. Todos eram espíritos ligados ao planeta Terra, enquanto que ele vinha de um outro plano, por determinação divina, para ensinar o roteiro de libertação da ignorância que leva ao erro. O erro é o que se chama pecado, é o equívoco. Então, em João 7,34, Jesus já havia falado que iria para um lugar a que os demais não poderiam ir. Naquele momento, os judeus pensaram que ele ia à diáspora. A diáspora era a invasão do povo judeu para outras terras. E neste episódio, os judeus pensam que ele iria matar-se. Segundo Pastorino, na sua coleção A Sabedoria do Evangelho, ele diz que quando Jesus usa essa expressão, eu sou, ele está remetendo o ouvinte aos textos antigos. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, há uma identificação do espírito guia do povo hebreu. Esse espírito, ele é representado por 4 letras, Y, H, W, H. E essas 4 letras significando eu sou. Jesus usou o mesmo eu sou em 7 declarações sobre si mesmo. Todas as 7, ele combina o eu sou com metáforas que expressam a sua imensa relação com a salvação do mundo, com esse objetivo. Ele disse e João registrou todas do seu evangelho.
eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Tudo isso João registrou. Então, antes de Moisés, não havia um nome para Deus. Pastorina explica isso. Isso foi revelado a Moisés e a palavra hebraica para Deus, ela é composta dessas 4 letras, JHWH ou VH. E por isso é chamada tetragrama. E esse tetragrama significa eu sou, exatamente como está traduzido na Bíblia, em Êxodos. E esse é o nome de Deus mais frequente nas Escrituras. Ele aparece mais de 6.000 vezes no Velho Testamento hebraico. Os israelitas não pronunciavam esse nome. E em Lucas a gente fica sabendo que o simples fato de pronunciar esse nome já era punível com a morte por apedrejamento, significava um desrespeito. Então, em lugar desse nome, eles usavam a palavra para substituir. A palavra em hebraico é Adonai e a palavra em grego é Kyrios ou Kyrios. E isso tudo significa Senhor. Então, a palavra Jeová, ela aparece em 1520 a.C., como outra maneira de se referir ao tetragrama. Por quê? Porque os tradutores, onde aparecia o tetragrama, eles indicavam as vogais E, O e A próximo, por cima, para indicar que era para falar Adonai e não pronunciar o tetragrama. Então, de alguma maneira, combinando essas letras, essas consoantes com essas vogais, deu a palavra Jeová, uma palavra híbrida. Mas, na verdade, eles não pronunciavam o nome de Deus. Então, esse é um lado, se eu sou, que é o tetragrama, Jesus usa para identificar a si mesmo. E outro fator importante nesse trecho de estudo é a questão dos interlocutores, da reação deles em relação à fala de Jesus. No livro A Mensagem do Amor Imortal, que é uma psicografia do Divaldo Franco, a Amélia Rodrigues, no capítulo 15, ela vai fazer o seguinte comentário. Em realidade, a decantada afeição e o fingido devotamento a Deus eram mais formais do que reais, porquanto, divididos em seitas que se detestavam reciprocamente, demonstravam mais a prevalência do orgulho e da soberba do que a indispensável submissão aos desígnios divinos. Israel desejava um poderoso Messias que o exaltasse, libertando-o do tacão dominador do Império de Roma, que eles detestavam. Por isso, as intrigas, as pugnas sucediam-se tão intermináveis quanto odientas no meio do povo. Então, é isso que Amélia Rodrigues explica. Então, Jesus era a encarnação do Cristo, um espírito puro, cuja evolução se processou em outras galáxias. Isso que o Espiritismo explica. O povo ao qual Jesus falava não tinha condições para compreender isso. Hoje, com a doutrina espírita, temos conhecimento do princípio básico da pluralidade dos mundos habitados e estamos mais habilitados a processar essa leitura. Quando a Terra foi criada, o Cristo já era um espírito puro e recebeu de Deus a missão de tutelar a humanidade terrena. Então, procurando por concordâncias bíblicas nesse estudo, nós encontramos a primeira epístola de João, que faz uma explicação que tem a ver com o que Jesus ensina nesse episódio. A epístola, em seu capítulo 3, procura explicar a necessidade de crer em Jesus para sermos justos e dignos de sermos chamados filhos de Deus, escapando assim de cometer pecados, erros. Sustenta então a epístola de João que quem permanece conectado a Jesus não peca, quer dizer, não erra, e quem
está cometendo seguidamente esses pecados, é porque não viu nem conheceu Jesus. Então, conhecer Jesus, saber a sua doutrina, é um roteiro para nós nos libertarmos dos erros que costumamos cometer. Então, Emmanuel comenta em Vinha de Luz, na lição 130, o seguinte versículo da Epístola de João: não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Esse texto, essa lição se chama Amai-vos. Então, olha só o que comenta Emmanuel, como é importante. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmo-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o glorioso caminho de ascensão. Que linda mensagem, não é? Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser.